o mais provável é que realmente esse atentado tenha acontecido pelas mãos do Estado Islâmico. Só para a gente conseguir entender como é que o Estado Islâmico foi parar no Afeganistão, o Estado Islâmico é um grupo originalmente que existe lá na Síria e no Iraque, né, principalmente, mas ao longo dos últimos anos criou ou incentivou pelo menos a criação de células leais ao Estado Islâmico em diversas regiões. E o Afeganistão é uma região muito valorizada pelo Estado Islâmico, exatamente pelas instabilidades, pela questão religiosa, pela possibilidade de tomar determinados territórios ali na região. Então, é um grupo que é rival do Talibã. Então, só para a gente entender aqui os grupos terroristas, né, que atuam na região, a gente tem o Talibã, que tem como grande aliado a Al-Qaeda, e a gente tem o Estado Islâmico, que é rival da Al-Qaeda e, portanto, também do Talibã. O que acontece nos últimos dias, o que vem acontecendo nos últimos dias, é um diálogo muito intenso entre os Estados Unidos e o Talibã, exatamente com o Talibã oferecendo tranquilidade para os Estados Unidos retirarem o seu pessoal do país. Pessoal, soldados, pessoas que ajudaram, o Talibã não tem interesse nenhum em fazer qualquer tipo de ataque nesse momento para retardar essa saída. Então, o grande risco ao longo dos últimos dias, que veio sendo aventado ao longo dos últimos dias, era realmente que o Estado Islâmico, que a gente chama de ISIS-K, né? Esse K é de Khorasan, que é uma região que fica ali entre Irã, Afeganistão e Paquistão, fizesse algum tipo de ataque. Esse ataque acontece nesse momento, muito improvável que seja algo ligado ao Talibã. Então, nesse momento, a probabilidade maior, de fato, é que seja algo ligado ao ISIS-K, que é o Estado Islâmico, ali na região do Afeganistão, Paquistão e perto da fronteira com o Irã. Perfeito. Agora, Tanguy, é claro que isso acende um alerta, né? Na tua avaliação, conhecendo o histórico do Estado Islâmico, o que a gente já tem de informações até aqui também sobre essa situação em Cabu e sobre todo o temor que há naquela região. A gente pode considerar que esse aí, possivelmente, né, no campo da possibilidade, pode ser o primeiro de uma série de outros ataques, a gente tem que ficar atento a isso? A possibilidade existe, é uma possibilidade real e severa. É importante lembrar que o Estado Islâmico ele tem conhecimento, né, sobre como fazer atentados desse tipo. Está longe de ser o primeiro atentado que o ISIS-K faz no Afeganistão. Ao longo dos últimos meses, a gente tem visto dezenas de ataques como esse, inclusive ataques contra escolas, atingindo crianças, atingindo civis. Então, não é um grupo que consiga ser parado com muita facilidade. A tendência é que eles tentem, ao menos, fazer outros atentados dessa maneira. É importante lembrar que atentado terrorista, a intenção é, de fato, chamar a atenção. Então, quando a gente está falando sobre um aeroporto, que nesse momento é o aeroporto mais visado do mundo, o mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo, 70 mil pessoas foram evacuadas do Afeganistão por esse aeroporto de Cabul ao longo dos últimos 12 dias. A informação que a gente tinha ontem era que ainda tinha 10 mil pessoas lá esperando, tentando ser evacuadas. Então, a tendência é que o Estado Islâmico, de fato, ele tente aproveitar a vulnerabilidade desse aeroporto para chamar atenção para o seu nome, para a sua causa, conseguir recrutas, conseguir dinheiro, financiamento, ser mais temido e se mostrar, de fato, como uma resistência real ao Talibã, não por uma via democrática, não por uma via laica, mas por uma via de ainda mais radicalismo religioso. Professor Tanguy, era algo esperado, quer dizer, essa ofensiva por parte do Estado Islâmico diante desse cenário que se apresenta no Afeganistão, com a retirada dos Estados Unidos e com a retomada de poder por parte do grupo Talibã, era algo que já estava no radar aí, de quem estuda essa área internacional? Sim, era um tema que já se imaginava que era de fato uma possibilidade, que aliás, inclusive explica o fato de que o governo dos Estados Unidos, né, liderado pelo Joe Biden, vinha sendo bastante inflexível com relação ao prazo final de retirada de todo mundo que eles querem tirar do Afeganistão. O prazo foi estabelecido no dia 31 de agosto, portanto, daqui a alguns poucos dias, daqui a 5 dias. Havia uma pressão por parte de aliados americanos para que esse prazo fosse prorrogado, e os Estados Unidos foram taxativos. Não vamos passar o dia 31 de agosto. Esse é o acordo que nós temos com o Talibã já concordou com isso, e a prorrogação ela aumentaria a vulnerabilidade a ataques como esse. Me parece que ao longo dos últimos dias, todo mundo estava meio que rezando para que nada acontecesse, tentando mobilizar os seus recursos, suas informações e tudo, mas agora, impedir um atentado terrorista dessas proporções num aeroporto como esse de Cabul, com muita gente nos arredores, é de fato muito difícil. Então, imaginava-se que, de repente, se em 5 dias isso passasse, isso se tornaria um problema exclusivamente do Talibã, mas o Estado Islâmico conseguiu fazer um atentado, aparentemente, de grandes proporções. A gente tem falado aí, tem se falado até esse momento em 13 vítimas.
Aparentemente, esse número deve subir bastante ao longo das próximas horas, o que é muito triste e muito perigoso também para a estabilidade do país, que já não era das maiores. É uma situação dramática mesmo, né, Tanguy? A gente mostrou aqui no UOL, enfim, a imprensa tem mostrado aquelas cenas terríveis da saída em que as pessoas têm se aglomerado nos primeiros dias, aquela corrida atrás dos aviões, pessoas caindo das aeronaves, não é? É claro, num desespero. Há esse prazo final delimitado no dia 31, é a próxima terça-feira. No seu entendimento, agora com essa explosão ali nos arredores do aeroporto de Cabu, a saída desse pessoal pode ser ainda mais prejudicada? Quer dizer, o tempo já era curto, pode ficar mais curto ainda? Já havia uma preocupação, Diego, nos últimos dias com relação à possibilidade de pessoas chegarem até o aeroporto. Então, isso vem sendo comentado ao longo dos últimos dias. Os Estados Unidos já disseram, informaram a cidadãos americanos que estão no Afeganistão que eles não têm como ser resgatados fora de Cabul. Pode ser evacuado quem conseguir chegar ao aeroporto, que não é algo óbvio, não é algo simples. Então, há, por exemplo, estudantes afegãos que moram nos Estados Unidos e que estavam no interior do Afeganistão visitando a família. Estão com dificuldade de chegar até o aeroporto. Isso já era uma realidade ao longo dos últimos dias e a tendência é que isso piore ainda mais. Tenta imaginar o que são os arredores do aeroporto de Cabul nesse momento. Então, aquele desespero todo para as pessoas conseguirem sair, tentando entrar nos aviões, isso não é apenas, não estou falando apenas de aeronaves norte-americanas, estou falando de aeronaves italianas, francesas, alemães, canadenses, todo mundo tentando tirar os seus nacionais e pessoas que contribuíram com a presença desses países no Afeganistão, então afegãos que colaboraram com nações estrangeiras, a tendência é que isso se torne ainda mais dramático nesse momento. Agora, Diego, é muito difícil imaginar quais são os próximos passos. A gente vai ter que realmente esperar, talvez às vezes questões de minutos, de horas, para saber como é que a comunicação vai se dar, se haverá mais explosões, quem é que vai reivindicar o ataque, para a gente conseguir imaginar quais são as reações dos Estados Unidos, dos seus aliados, do próprio Talibã e, naturalmente, de quem reivindicar o ataque, que, mais uma vez, eu acredito que seja o Estado Islâmico no Afeganistão.